Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Está começando mais um SBT Sport aqui para você e hoje a gente vai falar bastante de Libertadores, das reclamações do Santos. Aliás, o Santos, hein, ó, garfado, meu filho, meteram o garfo no Santos. O que está acontecendo, hein? Que arbitragem horrorosa, né? E a gente tem mais um brasileiro prejudicado aí na Libertadores, mas a gente vai falar bastante disso. Teve também, amigo, o atropelo do São Paulo, aliás, o atropelo do Bragantino no São Paulo, né? Foi uma paulada que o São Paulo tomou pelo Campeonato Brasileiro. Tem notícias sobre o Corinthians, notícias sobre o Novo Horizontino na Série D e muito mais. Manda aí no nosso SBT Zap a sua participação. 18991437891, senhoras e senhores. Caio Esteves. Bom, Mariel, como vai? Tudo bem? Boa tarde pra todo você. mundo aí, tudo certo, graças a Deus. Parece que o São Paulo nem jantou em Bragança. Foi tensa a situação. E o Santos também, eu conversei com os santistas hoje, todo mundo tá indignado e com razão. É uma né? vergonha, pelo amor de Deus, né? A gente vai mostrar o lance aqui, foi vergonhoso o que fizeram com o Santos. Poderia ter construído uma vantagem interessante. Ninguém garante que ia fazer o gol, mas poderia ter convertido o pênalti e trazido para cá uma vantagem muito boa para avançar, né? É muito complicada a situação e o Santos tem razão de reclamar sim, o Santista também. Também acho, concordo com você. E é o nosso primeiro assunto, o Santos, que foi bem na partida contra o Boca Juniors, mas foi muito prejudicado pela arbitragem. Vamos acompanhar como é que foi o jogo. Põe na tela. Os dois times criaram chances e, segundo os dados do SofaScore, foram 10 finalizações para o Peixe e 9 para o Boca. As principais chances foram criadas no segundo tempo. Sálvio levou perigo para o Boca e Marinho devolveu pelo lado alvinegro. Mas o ponto alto do jogo, o VAR teria checado o lance, mas Tobar não foi nem revisado. O jogo de volta é na próxima quarta-feira, 7h15 da noite, lá na Vila Belmiro. Lamentável, né? Lamentável. E a gente agora vai ouvir o Cuca. Ele avaliou o desempenho da equipe e reclamou bastante da arbitragem. O jogo de volta promete ter clima quente. Vamos acompanhar o Cuca. Eu, sinceramente, sentiria se nós tivéssemos ganho o jogo hoje aqui. E nós viemos para ganhar o jogo. Nós viemos com 4 atacantes. Lucas Braga, Soteldo, Marinho, Caio Jorge... e soltando os laterais para fazer gol, para buscar o resultado, para ganhar o jogo. Eu acho que nós jogamos até um pouco melhor do que o Boca e não é fácil aqui na Bombonera. Tivemos um lance decisivo no jogo, que foi um penal, infelizmente não marcado para nós, em que o Marinho sofre o pênalti tanto na parte de baixo quanto em cima e infelizmente não foi marcado, que poderia sim ter decidido a partida a nosso favor. Então a gente sai com gosto de um bom jogo, bem jogado, mas que a gente poderia ter ganho. Aí sim a gente ia ter uma vantagem grande. O empate, ele não te dá uma vantagem, porque se empatar 0-0 vai para os pênaltis e qualquer outro empate dá ao Boca. Então esse empate ele é mais favorável ao Boca do que a nós. A vantagem que nós temos é que hoje nós viemos aqui na Bombonera, onde 2 jogadores apenas tinham jogado na Bombonera, e agora o Boca vai visitar lá a vila mais famosa do mundo também, que é a nossa casa, né? Essa é a vantagem que a gente tem, também sem torcida como estava hoje aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Cuca de cabelo penteado. Jogou para trás, né? Jogou não, penteou, meteu um laque, que isso. Mas vamos falar de jogo, vai. Santos jogou de igual para igual, realmente 4 atacantes, jogou no 4-2-4, não se intimidou, claro, o Boca meteu uma bola na trave, mas foi muito aquém do que poderia ser dentro de casa. Mandando o jogo, né? E o Santos se impôs na Argentina. Então, é um Santos que promete ser muito rápido e, na minha opinião, favorito a se classificar aqui na Vila. Eu acho que você jogando em casa uma decisão que é o que o Cuca falou, tá muito aberto, né? Tanto pro Boca quanto pro Santos. O jogo vai ser de igual para igual, mas é aqui na Vila. Então acho que esse já é um ponto favorável. Até achei interessante o que o Cuca fez. O Cuca ele é ousado, né? Ele foi jogar um jogo fora de casa, atacou, deixou o time atacando. Exatamente. E quase conseguiu uma vitória muito importante. A estratégia no segundo tempo do Boca de dar a bola pro Santos jogar foi um pouco... Pressão, né? A gente tem... pênalti é a falta que você daria fora da área
mas a falta é dentro da área e dentro da área é pênalti, né? Então toda falta que é realmente falta ali dentro da área e que você daria fora dela é pênalti. E isso é falta. E assim, clamorosa. O que é triste é a gente ver que assim, o lance, o futebol é interpretativo na questão da arbitragem, mesmo com a tecnologia, entendeu? Mesmo se o VAR tivesse falado pro árbitro, ó, foi pênalti, ele foi tocado. Se o árbitro não quisesse ver o vídeo como ele não fez, ele poderia não marcar o pênalti. A pergunta é por que ele não foi? Então do que adianta ter tecnologia, né? Se ela não pode ser utilizada. Sim, o Santos foi prejudicado, sim, e agora, mais do que nunca, a gente vai torcer para a eliminação do Boca aqui no Litoral. E quarta-feira tem o Santos, tá bom? Quarta-feira, 7h15 da noite. Ok? E terça-feira, Palmeiras, 9h30, a gente transmite ao vivo aqui no SBT. E agora a gente vai virar a chavinha, e agora a gente vai lá pro Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve Campeonato Brasileiro e o São Paulo tomou um vareio do Red Bull Bragantino. Os erros na saída de bola foram vergonhosos, para não falar outra coisa aqui. Vamos ver como é que foi o jogo. O jogo começou com tudo em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino abriu o placar com 4 minutos de jogo. Claudinho recebeu dentro da área depois de uma saída errada do São Paulo. Ele estava livre, ajeitou e bateu, 1-0. 10 minutos depois, o segundo. Claudinho lançou Raul, ele arrancou e bateu na saída de Thiago Volpi, 2-0. O São Paulo ensaiou uma reação aos 16. Daniel Alves tentou bater pro gol. A bola rebateu na zaga e voltou para Tietê. Ele mandou para a rede. Só que o Bragantino fez mais um. 2 minutos depois. Aderlan cobrou falta pela direita e Fabrício Bruno acertou uma bela cabeçada. 3-1. Brenner teve um gol anulado em um impedimento milimétrico. No finzinho do primeiro tempo, mais uma saída errada do São Paulo e mais um gol do Bragantino. Claudinho roubou a bola e tocou para Raul. Ele lançou Arthur, que não desperdiçou. 4-1. Tietê foi expulso no começo do segundo tempo e o São Paulo conseguiu fazer mais um nos acréscimos. Escanteio na área e Carneiro marcou. O árbitro confirmou com o VAR. Mas foi só. Fim de jogo, Red Bull Bragantino 4-2 São Paulo. E o clima não ficou muito bom lá no São Paulo, não. Fernando Diniz pistolou de novo na beira do gramado, dessa vez foi com o Tietê. O jogador falou sobre a situação, não fugiu da raia quando a responsabilidade é pela derrota, né? Ele chegou até pedir desculpas, enfim, vamos lá. Ele fez uma partida muito ruim, muito abaixo em todos os sentidos e quando acontece isso, acho que o treinador é o principal responsável, já é em quase todas as circunstâncias, mas quando coletivamente o time vai tão mal, o treinador é o maior responsável e é isso que aconteceu hoje. A gente não conseguiu sair jogando, a maioria das vezes, foi uma marcação forte do Bragantino, já prepararam o campo para a bola ficar mais lenta, o campo a grama estava muito alta, e a gente não conseguiu desenvolver o nosso jogo de saída, esse foi o primeiro ponto. E depois a gente cedeu alguns contra-ataques que a gente não costuma ceder, time mal posicionado, aí não é por falta de um ou outro jogador, porque coletivamente ficou mal posicionado, ficou exposto e acabou tomando os gols. Em relação ao Tietê, coisa do jogo, eu tenho um jeito de cobrar, que todo mundo conhece, ele principalmente, e a gente vai resolver internamente. Deixa a cara do Diniz aqui. Põe aqui, ó. Essa cara aqui, ó. Cara que pegou o frango antes de abrir a mesa. Tá servido o almoço. Ele foi lá primeiro e pegou o frango. Não era para pegar, era para a avó pegar o frango. Essa cara dele aqui, ó. Né? Enfim, lamentável o que aconteceu ontem com o São Paulo. Aliás, vamos primeiro falar do lado vencedor. O Bragantino fez uma partida irretocável. Uma partida de time que está querendo realmente alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Agora o São Paulo líder, tudo bem, os seus concorrentes também não fizeram muita coisa interessante ontem, mas o São Paulo que está querendo ganhar o campeonato, não pode tomar 4 gols no primeiro tempo, né? Falhou demais, no caso do Tietê, o Caio, eu como profissional, se acontecesse um negócio desse a público, eu iria para o meu diretor e falar, olha,
me deixem separado Não dá, tempo, não dá para jogar, não dá. Me negocia. Tem uma né, e o mais curioso é que o Tietê, ele e o Diniz, eles surgiram lá, não surgiram, mas eles apareceram lá no Audax juntos, né? O Diniz, talvez a hora que ele fala de ingrato e ele chama o Tietê de ingrato durante o jogo, talvez ele esteja se referindo ao crescimento do Tietê depois daquela passagem por ele, melhor dizendo, no Audax. Mas olhando para o jogo, Mário, o São Paulo como um todo, coletivamente, foi mal, né? A saída de bola, que depende muito da defesa, foi mal. Os contra-ataques que foram cedidos também depende do meio campo para ajudar na proteção, também foi muito mal. Você viu o Bragantino com uma marcação muito alta, mas os volantes não chegavam para tomar a bola e para conseguir criar o espaço para depois começar uma jogada de ataque. Então, assim, o jogo do São Paulo eu vi ontem inteiro e eu falei, cara, esse São Paulo aí não é o São Paulo que está jogando o que está jogando nos últimos jogos. Então, assim, aí que entra a questão da oscilação que a gente falava. Se o São Paulo não oscilar, é muito difícil tirar esse título do São Paulo. Mas se oscilar como oscilava no começo do ano, no meio do ano, pode perigar esse título do Brasileirão. E ainda olhando para o São Paulo, que é a única competição que disputa, não pode oscilar desse jeito, né? É o que você falou, 4 gols do Bragantino no primeiro tempo, beleza, o Bragantino tá bem mesmo, melhorou muito. O Abel falou depois do jogo contra o Palmeiras que não sabe como o Bragantino tá no meio de tabela, porque tá jogando muito bem, mas começou o campeonato mal. Então, mas o São Paulo também tem uma defesa que estava bastante regular, e ontem a gente não viu essa defesa trabalhando como deveria. Era a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Aí tomou esses 4 gols, perdeu, né? Exato. Mas muito complicado, tem que melhorar em tudo. O São Paulo precisa melhorar em tudo, olhando para esse jogo. Talvez seja só um acidente de percurso, digamos assim. Vamos ver como vai ser nas outras partidas. Mas não pode começar a oscilar demais, senão pode ser perigoso. Tietê, o caso Tietê. O que aconteceu? Aos 25 minutos do primeiro tempo, um destempero do Fernando Diniz. Tudo bem a forma de tratar jogador, mas hoje, no mundo politicamente correto, foi um assédio moral público. Depende de como o jogador recebe isso, né? No caso do Tietê, não deve ter gostado. Ok, né? mas é muito mais normal do que a gente imagina. No meio futebolístico, os jogos têm torcida, não dá para ouvir, mas é muito mais normal do que a gente imagina essa relação com xingamento, com cobrança excessiva. Eu também não concordo. Eu acho que você poderia ser um pouco mais... Quando entra ofensa, eu acho que está errado mesmo. Eu concordo com você. Mas acontece demais. Se a gente citar nomes aqui, a gente vai ter que provar. Mas eu já vi vídeos paralelos de treinadores muito bons que venceram muitos títulos no futebol brasileiro fazendo isso em treinamento, que às vezes um cara filma e vaza, enfim. É mais normal do que de O Luxemburgo sempre usou o pôquer para instigar os jogadores, né? Sempre colocou as cartas na mesa. Se for olhar os treinadores que já fazem isso, tem um vídeo que esse dá pra falar, porque todo mundo fala do Muricy no treino do São Paulo, lá em 2014, se eu não estou enganado, o Rafa me mostrou até esses dias, eu não lembrava, dele falando do Ganso, do Kaká na época, ele tá acabando com os caras, assim, falando, olha como tá morto, não sei o quê. Não tem ofensa, claro. Mas se você ver o tratamento, a cobrança, ela é em cima disso. Pô, você tá morto, você tem que jogar, cara, se movimenta. Na época o Ganso, por exemplo, a bola bate nele e volta no adversário, ele fica muito bravo. Então, assim, eu acho que é uma cobrança que acontece no meio e ela acabou se tornando meio que normal. E a gente ouve isso agora porque não tem torcida. Põe a tabela pra gente ver que não mudou muita coisa a tabela do final de semana pra cá. O São Paulo continua líder, 7 pontos à frente do Atlético Mineiro. Flamengo, que hoje tem uma reunião com o Rogério Ceni. Será? Oh, meu Deus do céu. 49 pontos. Como a gente falou aqui, foi um erro do Ceni ir agora pro Flamengo. Complicado. Enfim, 49 pontos é o terceiro colocado. Em quarto lugar, o Grêmio, 48, que ganhou do Bahia ontem de virada. Subindo, hein? Golaço do jogador do Bahia ontem. Internacional joga hoje com o Ceará, 47 pontos em quinto lugar. Palmeiras, que folgou na rodada, que seria o jogo contra o Corinthians, 44 pontos. Fluminense ganhou de virada ontem do Flamengo, 43 pontos. Santos também folgou, 39 pontos. Corinthians, nono, 39 pontos. Atlético Paranaense, que perdeu o jogo, né? Perdeu o jogo ontem, 37 pontos. Vira a tabela, a gente... ganhou do Botafogo. É verdade. O Botafogo perdeu do Atlético Paranaense ontem. Afundou mais ainda o Botafogo. Ceará joga hoje com o Inter, 36 pontos, 11º. Bragantino, com a vitória de ontem, foi para 12º, 34 pontos. Também é o número de pontos do Atlético Goianiense, com 13 pontos. O Sport Recife também está com 32, é o 14º. 15º, Fortaleza, que hoje demitiu o Chamusca.
31 pontos. Bahia é o 16º com 28 e a zona do rebaixamento tem o Vasco, que vai estrear o Luxemburgo aí com 28 pontos, o Goiás, que ganhou ontem do Curitiba 26 pontos, o Botafogo, que está cada vez mais na Série B, 23 pontos, e o Curitiba, que na minha opinião já está na Série B com 21 pontos, é o 20º colocado. É isso. Pode ser que já cai na semana que vem se perder para o Atlético Paranaense. Se perder, né? Agora fica difícil você sair, não pode deixar chegar nessa situação. Quando chega ali, é muito difícil quando você conseguir sair, né? Exatamente. WhatsApp, vamos lá, abre aí. O Cristiano Rodrigues de Andradina, roubaram o Santos na Bomboneira. Ah, meu amigo, nem me fala, Cristiano. Vergonhoso. Demais. O Sérgio Paranapuã, é uma vergonha não ter dado aquele pênalti. A dona Comembol quer dar o título de Libertadores para o Boca por causa da morte do Maradona. Que vergonha, é uma vergonha. O pessoal tá falando isso mesmo. Tá todo mundo falando isso aí, viu? E aquela charge da Comembol também, que divulgaram, que é assim, escandalosa, né? Do River e o Boca. Uma vergonha, né? De mão dada e os outros como se eles fossem fazer a final do Maracanã, né? Vergonhoso. Lamentável. Tem nem o que falar. Meu querido Paulo Castro aqui de Araçatuba, salve Maricá. O jogo de ontem foi um filme de terror pro São Paulo. Deus nos livre. Abraço para todos os telespectadores. Valeu, Paulão. Aquele abraço, garoto. Valeu, Paulo. O Vitor Oricaça de Irapuru. Boa tarde, amigos. E o Corinthians? Ainda tem chance de entrar na classificação da Libertadores? Manda um abraço para a cidade de Irapuru, obrigado. Quem vai mandar o abraço é o cidadão Irapuruense. Como é que fala mesmo? Irapuruense. Eu não nasci lá, mas cresci lá. Você é cria de lá. Eu sou cria de lá, exatamente. Você já arrancou muito tampão do dedo lá em Irapuru. Demais. Joguei bola naquelas ruas todas lá. Acho que o Corinthians sim, tem chance de ir para a Libertadores pelo menos. Acho que se continuar nesse ritmo, ainda precisa melhorar um pouco o ataque, eu acho. Precisa ser mais consistente. Mas eu acho que a chance existe e o Mancini está fazendo um trabalho muito bom. Boa. Oi, um abraço. Um abraço para Irapuru, um abraço pro Vitor aí também, pra todo mundo. Aí. Boa, vamos pro intervalo, a gente volta já, aguenta aí. Vamos agora falar aqui na volta do nosso SBT Esporte dessa parceria Destro, Macro Atacado e Cerveja Proibida. Porque você sabe, né? Calor e cerveja gelada, que é melhor combinação que essa? Não tem, né? Só com a Proibida Puro Malte Extra, a sua puro malte de verdade, que trocou de embalagem, mas continua com o mesmo sabor e a refrescância que todo brasileiro gosta. Porque a Puro Malte Extra, olha, ela segue os mais rigorosos, tudo que você precisa para ter uma cerveja gelada, o puro estilo Golden Malt Lager. Você não sabia disso? Então, vou te explicar, hein? Só a Proibida Puro Malte Extra é feita exclusivamente com malte de cevada, água e lúpulos especiais, formando uma combinação perfeita entre amargor, refrescância, cor e corpo. Bom demais. Sem falar na cremosidade, né? Só de pensar já dá aquela sede, né, gente? Agora, imagina todo esse sabor e aroma combinando com os melhores petiscos, como camarão, que já é sucesso, aquele petiscozinho de camarão, de lombinho de porco, é perfeito. E claro que vai bem também com aquela saladinha para todo cervejeiro e cervejeira apreciar à vontade. Proibida Puro Malte Extra. Mudou de embalagem, mas a combinação perfeita continua a mesma. Você encontra a cerveja proibida nos parceiros Destro Macro Atacado. E vamos falar de Corinthians. O Timão vive um momento de reformulação fora de campo, mas de tranquilidade nas quatro linhas, né? O Timão segue sem jogos nessa semana e volta a campo só no dia 13, a outra quarta-feira, contra o Fluminense na Neoquímica Arena. São 3 vitórias consecutivas e a equipe vive uma ótima fase, uma boa fase, mas Mancini busca melhorar aí o desempenho do ataque. E o segundo pior entre os 10 primeiros colocados, porque são 30 gols marcados. Pensando nisso, a equipe também trabalhou finalizações e jogadas ofensivas para crescer de rendimento. Finalização é o que está pegando aí no Corinthians, né, cara? E é o que tem que melhorar, né, Mário? É o que está faltando. A defesa já criou ali uma consistência maior do que vinha tendo antes, já melhorou muito, principalmente com a chegada do Fábio Santos. Acho que o Gemerson voltando também, entrando na verdade agora nesse time, vai ajudar. E olhando para o ataque precisa melhorar. Acho que aí é a ferramenta de trabalho do Mancini, né? Olhar essa finalização, fazer esse trabalho. O Corinthians tem o Fluminense e depois tem o Palmeiras, se não estou enganado. Isso, né? Então são 2 jogos com quem está ali na parte de cima da tabela. São 2 pedreiras, o Fluminense está jogando bem, a gente viu ontem, é um time bem organizadinho também, que tem umas peças bem importantes. O Corinthians vai ter dificuldade, mas olhando para o rendimento do Corinthians nos últimos jogos, pelo crescimento, pode sim conseguir as vitórias.
Também acho, acredito nisso mesmo. Então, e tem outra coisa, o Corinthians tem 13 jogadores emprestados, hoje saiu a notícia que vai se aproveitar acho que 4 ou 5 atletas e o resto serão dispensados. O próprio Bozelli deve ser um que deve deixar o Corinthians, né? Parece que já tem até proposta do Boca, deixar, né? Não, tem proposta do Brasil, mas eu não sei, não divulgaram qual é o clube, mas parece que ele tem proposta para ficar no Brasil e também para sair. Parece que é o Santos, não é o Santos? Parece que a gente pode ver depois falar, mas eu não vi. Então, assim, vai reformular, né? Eu acho que tem que fazer isso. O Corinthians ele apostou no elenco com umas peças que não deram nenhum efeito. E o Bozelli foi um desses caras. Olhando para o Bozelli do Boca, aquele Bozelli que jogou no México, que foi artilheiro no Leão, se não estou enganado, era um baita jogador. Mas no Brasil não conseguiu se adaptar muito bem. Então vamos ver como vai ser. O Corinthians já tem boas peças, já trouxe alguns jogadores interessantes, como Casares e Otero, por exemplo, e agora vai atrás das peças para só complementar esse elenco para o ano que vem, até porque não tem muito dinheiro, né, Mário? Exatamente, né? E o Corinthians que está com a sua fase pés no chão, como diz o Duílio, o presidente, Exato. né? Que coisa. Tá tentando equilibrar as contas, né? Acho que esse é o desafio do Corinthians nessa gestão do Duílio aí, tentar diminuir um pouco o impacto que o Andrés causou com contratações erradas, com acordos mal feitos. Eu acho que o Andrés ele deixou com mérito, sim, em algumas coisas, mas também com muitos buracos para o Duílio resolver muito problema. Exatamente. Ainda falando de brasileiro, mas agora da Série D, a gente vai falar do Novo Horizontino, que está perto de conseguir aí o acesso para a Série C. Precisa de um empate em casa. Quem falou com a imprensa foi o experiente goleiro Giovani, que já foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. Ele também falou sobre a experiência na carreira e como isso está sendo para ajudar os companheiros e também a busca pela vaga na Série C. Põe na tela. Quando eu cheguei aqui, eu vi o comprometimento dos atletas, o comprometimento de toda a comissão, de toda a delegação, e também toda a estrutura, tudo que foi oferecido para a gente poder fazer a campanha que a gente vem fazendo. A gente tem uma decisão onde que eu trago daqueles momentos para cá, que é um jogo atípico, é um jogo onde tudo pode acontecer, é um jogo onde define a vida do Novo Horizonte, a vida do FAST. Então é um jogo único, um jogo que hoje a gente tem a vantagem, mas uma vantagem pequena, uma decisão praticamente nada. A gente sabe que o que vai valer é a competência dos atletas, a preparação durante essa semana, a competência da nossa comissão de armar a equipe certinho para a gente conseguir fazer uma ótima partida como a gente vem fazendo em toda a temporada aqui no nosso estádio. A gente procura colocar em prática aquilo que a gente vem trabalhando durante toda a temporada. Eu acho que a gente não tem que fazer nada diferente do que a gente vem fazendo para não ser surpreendido. Então, eu acho que a única coisa é dobrar o foco, colocar o coração na ponta da chuteira e não vai dar certo. Giovani que teve pouca oportunidade no Atlético porque o Vitor, na época que ele estava lá, não tinha como, era o melhor goleiro do Brasil, né? Sim, jogava muito e é legal essa passagem do Giovani aqui para o Novo Horizonte, tomara que fique até para o Paulistão e mais um tempo, mas é o que ele falou, Agora é a hora de ter foco, Mário? Você tem que ter foco, tá tão perto essa vaga, agora quem vai sofrer com viagem, quem vai sofrer com adaptação de gramado é o FAST, é a vez deles se superarem e o Novo Horizontino precisa mandar nesse jogo aí. A hora que começar a partida já tem que impor o ritmo de jogo, já tem que ir para cima. Se conseguir fazer um gol no primeiro tempo com a vantagem que já tem, talvez até mata o jogo, Tem que ir para cima, concentrar, mas não deixar realmente subir para a cabeça, porque ainda falta esse último obstáculo aí para o acesso e até para avançar na própria competição, Mário? Você vai avançando, isso aí vai te trazendo também recursos, enfim, conforme a classificação você vai conseguindo, tem premiações, então também tem que focar nisso, mas acho que o Novo Horizontino tá muito próximo dessa vaga aí, eu tô confiante, como a gente falou aqui, o Mirassol e Novo Horizontino, apesar do Mirassol jogar contra a Aparecidense, que é um time também que é muito qualificado, a gente tá otimista aí que os dois times consigam esse acesso, seria muito legal aqui para a região. É isso aí, agora a gente vai sair do interior e vai para a Europa, porque agora a gente vai falar sobre um assunto que pode interferir diretamente no rendimento do adulto Neymar. O Maurício Pochettino, que já jogou no Paris Saint-Germain quando era profissional, estreou pelo time com um empate em 1-1 contra o Saint-Étienne,
E na coletiva de apresentação, ele elogiou bastante a qualidade do Neymar, mas o brasileiro ficou fora desse jogo de estreia. O Mbappé jogou e foi cobrado na coletiva pós-jogo. Segundo o Pochettino, o astro francês precisa melhorar aí o rendimento. A questão que fica é a seguinte: será que o treinador argentino vai ter bom relacionamento com o elenco e conseguir tirar o máximo do Neymar e do Mbappé? Olha, é um cara experiente, né? Ele ficou 6 anos no Tottenham, né? 6 temporadas treinando no Tottenham. É a primeira vez ele chegou numa decisão de Liga dos Campeões com o Tottenham. Ele elevou o patamar do Tottenham até disputar Liga dos Campeões e chegar também na Premier League. Então, assim, é um treinador que tem um currículo muito interessante, Mário. Embora escasso de títulos ainda, né? Ainda muito novo. Era um jogador, um zagueiro que era muito bom na bola aérea, principalmente. E está começando, digamos assim, a carreira de treinador, apesar de ter ficado 6 anos no Tottenham. Esse eu acho que é o desafio maior da carreira dele, de treinar o PSG, que é um time que briga nas cabeças todo ano, né? A relação, eu acho que, eu chutando, só se acontecer algum problema interno muito forte, mas ele não tem histórico de problema com jogadores, coisas graves. No Tottenham ele treinou jogador asiático, jogador europeu, jogador sul-americano, inclusive o Lucas, que era do São Paulo. Ele tem uma bagagem com jogadores de culturas diferentes, que não colocaram como um cara grosseiro, ignorante, enfim. Sim. Ele parece ser o contrário. Eu acho que vai ser tranquilo no PSG. Tirar um pouquinho essa coisa paternalista, essa coisa do brasileiro e tal, mas o Neymar é um cara vai fazer 30 anos de idade, vai praticamente com quase 32 anos para a próxima Copa do Mundo, é um cara que já está na Europa já faz uma cota. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, às vezes a gente fala isso, mas o Neymar é ele que tem que se adaptar ao treinador. Ele já está na Europa. E o Pochettino criticou o Mbappé publicamente, falou que ele tem que melhorar. Exatamente. Né? Na verdade, é uma crítica construtiva, não é querendo prejudicar o menino, nem nada. Exatamente. Mas o Mbappé hoje a grande aposta do Paris Saint-Germain é o Mbappé, não é o Neymar. O Neymar ele é o cara experiente hoje que vai ajudar no elenco, mas a grande aposta do Paris Saint-Germain é o Mbappé, que já tem Copa do Mundo e é muito mais novo que o Neymar. Né? E o Neymar não é mais uma promessa, ele é um atleta de alto nível, fora de série, que dá umas derrapadinhas fora de campo, porque é muito mal assessorado e ponto. E baita jogador dentro de campo. Exatamente, é um cara já está no clima da Europa, ele não tem mais o que provar. Já foi campeão de Champions, jogou em Barcelona, tem que se cuidar para se lesionar menos, né? Exatamente. WhatsApp. O Eduardo de Santo Anastácio, fase verde para os palmeirenses. Que vem o Boca Juniors. Santos não tem time para Libertadores. Que é isso, Eduardo? Todo mundo falava isso e tá aí, ó, com a vaga para decidir em casa. Não fale assim. Calma, hein? Do bom time do Santos. O Cuca é a grande arma do Santos, hein? Não é assim, não. Ricardo de Rio Preto. Palmeiras vai ser o campeão da Libertadores. Calma. Tá com um pé na final já meteu 3 lá nos homens lá. O Paulo, sou corintiano, mas estou torcendo pro Santos para ser uma final brasileira. Nós também, Paulinho. Nós Seria também, legal demais. Vai ser ótimo. O Andrei de Jales, aquele pênalti foi feio. Mas põe feio nisso, Andrei. Foi muito pênalti, muito. Foi pênalti ao quadrado. Tenho que falar, foi pênalti de cima e embaixo. Foi pênalti ao cubo, exclamação. O Reginaldo de Zacarias, São Paulo não ganha o brasileiro. Ô, louco. O São Paulo deu uma sorte na rodada, né? Uma sorte que os outros perderam também. Não, nem me fala. Ainda ganhou, manteve a gordurinha, né? Vamos ver quando nas próximas rodadas aí. Mas deu muita sorte. Mas, depende muito do que vai acontecer no vestiário essa semana. Vai ser impreterível. Agora a gente vai ver a importância do Muricy realmente, se ele chegou chegando mesmo. Sim. Cuidado com o Grêmio, hein? Tá chegando. É verdade. Vambora! Se você quiser rever o programa, ele está disponível lá no tela2.com.br, tá bom? Grande abraço para você. Amanhã a gente está de volta. Amanhã? Que dia que é amanhã mesmo? Amanhã sextou, né? Que é isso? Tchau pra vocês! Até amanhã.